Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Caminho para a Iniciação. Devemos dizer que esse nosso encontro é destinado a dar a base filosófica, iniciática, inicial, para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base é duas bases fundamentais, hein? A doutrina secreta de Helena Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. E também, para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, é um momento para reflexão, né? Para repensar esses assuntos todos que estamos expondo, porque é muito importante essa reanálise, a meditação constante a respeito desses assuntos, né? Ora, para seguir, esse aqui é o encontro, é o caminho para a iniciação, né? Agora existe o caminho da iniciação. Para se perfazer o caminho da iniciação, é necessário entrar numa escola iniciática. É isso? Então, a pessoa pode escolher uma escola iniciática a seu bel prazer para que desenvolva esse projeto. Nós, particularmente, indicamos aqui a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, né? Estamos aí em março, já teremos os cursos em andamento de preparatório, né? Como acontece? O início do encontro do aluno com a Sociedade Brasileira de Eubiose é justamente através de um curso básico, que é o grau peregrino. Depois desse grau peregrino, existem mais 4 graus, totalizando, então 5 graus iniciais, né? Depois desses 5 graus iniciais realizados, então, o discípulo tem a possibilidade de integrar definitivamente o quadro social da Sociedade Brasileira de Eubiose. E aí, pesquisar as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, participar de ritualísticas, participar de reuniões, e entrar em contato efetivamente com todos os componentes, aliás, ter acesso perfeito dentro da instituição. Agora, a pessoa pergunta, como que eu posso fazer o grau peregrino? Então, pela internet tem toda a indicação. Como é que a pessoa pode fazer? Entra na internet, isso lá no Google, coloca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, né? Ou para o site da Eubiose, a pessoa pode digitar também no Google, pode digitar, então, www.eubiose.org.br. Repetindo, www.eubiose.org.br. Ou então, simplesmente está no Google e colocar a Sociedade Brasileira de Eubiose e vai aparecer lá o site da Eubiose, né? Ora, entrando no site, a pessoa vai ter ali as informações sobre todos os departamentos que existem no Brasil. Então, a pessoa vai ter o endereço do departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? O endereço do departamento, o telefone, o e-mail, e aí a pessoa pode entrar em contato com esse departamento e pesquisar, verificar quando vai iniciar o curso peregrino, o grau peregrino, no departamento que ela escolher. Então, agora, nós sabemos que, normalmente, o peregrino começa em início de março. Todo ano, início de março, começa o grau peregrino. Então, está um convite para todos, né, que quiserem se aproximar da Eubiose, fazer parte, né, é um momento muito importante. Eu também faço a divulgação aqui do livro que eu lancei, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Para adquirir esse livro,
Está aí na vinheta todas as informações necessárias para que esse livro seja adquirido. Né? Tudo bem. Então, nós vamos aqui continuar o nosso trabalho de estudo justamente do caminho da iniciação, né? Para a iniciação, a ciência iniciática das idades. Nós temos, em vários programas, vários encontros anteriores, falado a respeito da estrutura do universo. Né? Então, nós temos, no universo como um todo, nós temos o imanifestado e o manifestado. O imanifestado foi ensinado por Blavatsky no século XIX e dá-se o nome de aquilo, né? O ser e o não ser. É o tudo. Né? O nosso mestre chama de o eterno. O eterno. Né? Então, existe o imanifestado e o manifestado. Num determinado momento, esse imanifestado produz a manifestação. Do quê? Dos universos. Né? Do universo como um todo. Né? Produz a manifestação. Especificamente no nosso universo, que é o nosso sistema solar, o que acontece? Essa projeção da manifestação, a manifestação, origina algo chamado Parabrahman, que é justamente o Sol central, Parabrahman. Depois o Parabrahma emite de si uma projeção sua, que é Brahma. De Brahma surge Brahma, que é o primeiro trono, é o Pai Celestial. Né? Do Pai Celestial surge o segundo trono, que é a Mãe Divina. E da Mãe Divina, o terceiro trono. Então, aí nós temos a conformação completa do nosso universo. Qual é o nosso universo? O sistema solar. Toda vez que nós falarmos o nosso universo, nós estamos nos referindo ao sistema solar. O Sol e os planetas que giram ao redor dele. Nem todos os planetas, até Saturno. Dos planetas até Saturno. Urano, Netuno e Plutão, apesar de girarem ao redor do Sol, não fazem parte do nosso universo evolutivo. Isso é uma verdade, né? Então, está o início da... Então, a grande questão dada por HPB é justamente o entendimento dessa relação entre o imanifestado e o manifestado. HPB afirma que esse é o grande mistério universal a ser entendido. Qual é a relação? Como se faz isso? Qual é a relação entre o manifestado e o imanifestado e o manifestado? Nós sabemos que quando o imanifestado se manifesta, ele produz o Sol central. Do Sol central originam-se as mônadas. São como faíscas, centelhas. É isso? Centelhas que têm a mesma natureza da divindade. É isso? Mesma natureza. Tanto que Moisés, no Antigo Testamento, ele afirma, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, as mônadas são centelhas, faíscas que são projetadas justamente do Sol central. Essas faíscas que são originais do Sol central vão morar no primeiro trono, Brahma. Vão lá morar no primeiro trono, Brahma. Ficam lá. De lá não saem. Mas elas, cada mônada, que está relacionado com cada mônada está relacionado com a nossa consciência individual, cada mônada emite de si uma projeção. Ela não desce, ela emite uma projeção. E essa projeção vai descendo, 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 e pelo nosso universo, que é do sistema solar, né? Vai descendo em direção dos mundos cada vez mais densos, até atingir a forma mais densa, que é a parte mineral, a parte mais densa. Né? Aí, atingido nessa descida, essa projeção da mônada, ela vai se esquecendo da sua natureza divina. Vai se esquecendo da sua natureza divina. E tanto que, ao chegar no mineral ela adormece. É isso? Adormece. A mônada, essa projeção da mônada adormece no mineral. Depois ela tem que fazer o caminho inverso. Ela tem que subir degrau por degrau, do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal, para o super-humano, até atingir novamente a casa do Pai. É a volta à casa do Pai, essa projeção. É o que Jesus nos conta na parábola do filho pródigo, a volta à casa do Pai. Então, nós estamos... Qual é o nosso destino? É a volta da casa do Pai. Então, é claro que nós estamos despertando, tudo que existe de projetado no universo físico, denso e hiperfísico, está despertando a divindade que está dentro de si, os deuses. Né? É por esse motivo que é o nome do livro, Aurora dos Deuses. Né?
Nós estamos passando pela aurora dos deuses, despertando a divindade que existe dentro de nós em direção da casa do Pai. Então, essa basicamente é o assunto que nós desenvolvemos na live passada, no encontro passado, e vamos continuar agora desenvolvendo através do pensamento de Helena Blavatsky e do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Então, vamos continuando com esse processo para que nos possibilita o início do caminho para o entendimento dessa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Né? Então, conforme a HPB, ela nos afirma que os brahmanes ortodoxos, aqueles que mais se opõem aos panteístas e aos advaitas, classificando-os como os ateus, têm que admitir: se Manu é alguma autoridade na matéria, a morte de Brahma, o Criador, ao terminar cada ciclo dessa divindade, 100 anos divinos, período em que exigiria 15 cifras para ser expresso em anos comuns. No entanto, nenhum de seus filósofos entende essa morte em outro sentido, que não do desaparecimento temporário do plano manifestado da existência, como de um repouso periódico. Este texto, isso que Blavatsky afirma, é justamente relacionado aos dias e às noites de Brahma. Então, nós vemos, Brahma vem do Sol Central, é o primeiro trono, mas ele está condicionado, ele faz parte do universo condicionado. Isso? O Sol Central é o universo incondicionado, é o manifestado incondicionado. E o Brahma, que é o primeiro trono, o Pai Celestial, é o universo manifestado condicionado. E ele está sujeito a uma condição específica, é justamente a manifestação em períodos específicos, o que os hindus chamam de os dias e as noites de Brahma. Então, durante muito tempo, Brahma fica na noite, isso como no estado de latente. Ele não fica inativo, ele fica em estado latente. Toda a sua capacidade arquetipal fica funcionando, mas não de maneira objetiva. São as noites de Brahma. Depois, num determinado momento, ele passa por um ponto chamado ponto Laya e se manifesta através de os dias de Brahma, que é chamado Manvantara. Aí, então, surgem 7 sistemas evolutivos. E nós estamos agora no 4º sistema evolutivo. Né? O 4º sistema evolutivo do quê? Do nosso sistema solar. O Sol, com os planetas indicados até Saturno, que fazem o processo evolutivo do nosso sistema solar. Então, esse aí é justamente essa ideia que se tem das dias e noites de Brahma, que a HPB abordou muito, de forma bastante interessante e profunda, na doutrina secreta. Né? Os ocultistas, então, assim, de acordo com os filósofos vedantinos, advaitas, a respeito dessa doutrina, e demonstram a impossibilidade de aceitar-se no terreno filosófico a ideia de todo absoluto fazer surgir pela criação, ou até mesmo pela evolução, aquele ovo áureo, no qual se diz que penetrou para se transformar em Brahma, o Criador. Brahma, o Criador, né? Desdobrando-se este e depois nos deuses, em todo o universo visível. Então, isso aqui é muito importante, essa questão, né? Essa abrangência, né? que este processo nos induz. Né? Sustenta os ocultistas que a unidade absoluta não pode converter-se na infinidade, porque o infinito pressupõe a existência ilimitada de algo e a duração desse algo. E o todo uno não é, como o espaço, sua única representação mental e física em nosso plano de existência, a Terra, nem sujeito, nem objeto de percepção. É isso? Ora, se pudesse admitir que o todo eterno e infinito, a unidade onipresente, em vez de ser na eternidade, se transformasse por manifestações periódicas em um universo múltiplo ou em uma personalidade múltipla, tal unidade deixaria de ser una. Então, nosso entendimento, na verdade, é que o eterno ele se manifesta de maneira múltipla, mas não se divide, permanece inteiro. Tanto que nós somos todos um. Veja bem, a gente fala muito isso na internet, a gente ouve falar sempre isso, né? Somos todos um, ela não se divide, né? A ideia de Locke, um estudioso do século XIX, de que o espaço puro não é capaz nem de resistência nem de movimento é incorreta.
O espaço não é nem um vazio sem limites, nem uma plenitude condicionada, mas uma coisa e outra. Veja bem. Então, veja bem a ideia, né? O espaço não é um vazio sem limites ou uma plenitude condicionada, mas uma coisa ou outra. Isso é uma característica do eterno, né? Tanto que a HPB diz que o eterno é o ser e o não ser ao mesmo tempo. É uma coisa incrível a gente ter esta. É o alfa e o ômega, né? O tudo. É o ser e o não ser ao mesmo tempo. E sendo no plano da abstração a divindade sempre ignota, desconhecida, que é um vazio só para a mente finita, e no plano da percepção maiávica, o pleno, o continente absoluto de tudo o que é, seja manifestado ou manifestado, é, por conseguinte, aquele todo absoluto. Então, os próprios nomes das divindades principais, Brahma e Vishnu, deveriam ter surgido há muito tempo em seus significados esotéricos. Porque a raiz de Brahman, ou Brahma, conforme se afirma, é a palavra Bri, crescer ou expandir-se. E a de Vishnu é o Vish, penetrar, o segundo trono, né? Entrar na natureza da essência. Assim, Brahma, Vishnu, ou seja, o primeiro e segundo trono, é aquele espaço infinito do qual os deuses, os rishis, os manus e tudo que há nesse universo são simplesmente as potências. Olha só que coisa interessante, né? Muito bem. Então, aqui não há diferença alguma entre as palavras do apóstolo cristão. Nele vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser. Eu acredito que, quando ela fala apóstolo cristão, está se referindo a Paulo de Tarso, né? O universo vive em Brahma, dele procede, e a ele voltará. Veja bem, o universo vive em Brahma. Nós vivemos em Brahma, potencialmente, né? E a ele retornaremos, porque Brahma neutro, o não manifestado, é aquele universo escondido. O Brahma é o manifestado, é o logos macho e fêmea dos dogmas ortodoxos. Veja-se em Manu o relato da separação do corpo de Brahma em macho e fêmea. Essa última parte é a de Vach e fêmea, na qual ele cria uma viragem. Compare-se ainda com o esoterismo genérico, geral da doutrina secreta, né? Então, aqui, o Deus do apóstolo iniciado, assim como o do Rishi, é ao mesmo tempo o espaço invisível e o visível. Em simbolismo esotérico, o espaço é chamado Mãe Eterno, Mãe Pai Eterno, das 7 peles, e é constituído de 7 capas, desde a sua superfície não diferenciada até a diferenciada. Então, a gente vê que o assunto é bem complexo, né? Para nós entendermos justamente a questão do ser e do não ser. Agora, uma coisa é certa, nós somos um manifestado, e no manifestado nós estamos restritos à nossa consciência. Não só nós, todos. Todos aqueles que estão manifestados estão sujeitos à sua própria consciência. Nós, bem abaixo na nossa consciência humana, né? E os seres de elevada estirpe evolucional do além a caixa acham-se também condicionados nas suas devidas consciências. Mas essas consciências vão evoluindo, cada um no seu plano, e destino novamente de atingir Brahma, a casa do Pai. Mas é uma verdade que nós temos que admitir, basicamente, através de Blavatsky e através do professor Henrique de Souza. Nós vivemos na Maia, é isso? No mundo ilusório. O nosso universo manifestário é o mundo da ilusão, Maia, ilusório, né? Seja Brahma, Vishnu, Shiva, os 3 tronos, o plano da ilusão, de Brahma. Né? Agora, podemos dizer o seguinte: que é que foi e será? Haja ou não universo, existam ou não deuses? Pergunta o catecismo esotérico César. É a resposta: o espaço. O que se recusa a aceitar não é o Deus único, uno desconhecido, sempre presente na natureza ou na natureza escondido, mas o Deus do dogma humano e o seu verbo humanizado. Isso? Claro, então aí vem, veja bem, nós temos o Deus, né, no eterno, na forma incondicionada, na forma também imanifestada, mas nós temos o verbo humanizado. Né? O verbo humanizado se faz através de veículos específicos.
O caso do Cristo, Jesus o Cristo, foi assim: o Verbo se manifestou através dele, né? Ele foi um veículo da divindade. E tão forte é essa manifestação que ele dizia: eu e meu Pai somos um. Não havia uma diferenciação entre ele e o Pai. Eu digo, Jesus, Yoshua ben Pandira, aquele que era filho descendente da casa de Davi. Ele foi, então, veículo da divindade, né? Do eterno, do segundo trono, né? E do primeiro trono, do primeiro e do segundo trono. Em sua incomensurável presunção e no orgulho e vaidade que lhe são inerentes, criou o homem, o seu Deus, pelas suas próprias mãos sacrílegas, através de um sacrilégio, né? E com os materiais que encontrou em sua mísera substância cerebral, e o impôs ao gênero humano como uma revelação direta do espaço uno e não revelado. Isso, então, claro, que é dito então na doutrina secreta já, que o ser humano criou um Deus antropomórfico, um Deus que é. Moisés afirma: somos feitos à imagem e semelhança de Deus. No entanto, depois dessa revelação de Moisés, através dos processos religiosos, dogmáticos, né, o ser humano criou um Deus à sua imagem. É isso. E nós podemos ver no Antigo Testamento que esse Deus à sua imagem tem todos os defeitos que o homem tem, né? Ele tem ira, ele tem raiva, ele se vinga, é isso. Então, é o Deus antropomorfo. É claro que no processo de iniciação, no processo de transformação da humanidade, Jesus o Cristo mostrou um Deus diferente, um Deus amoroso, que perdoa, né? Tanto que ele não foi aceito, né? De tal maneira que ele não foi aceito, né? Sente-se no ar o ocultismo neste fim de século. Isso aí, a HPB falando no século XIX, né? A gente sente no ar o ocultismo. E no século XX sentiu-se mais, e no século XXI muito mais ainda. A gente sente que essas teses ocultistas vão aparecendo lentamente, e é o destino da humanidade. Entrar nesse conhecimento oculto, nessa conhecimento inicial das idades, a pouco e pouco. A ciência deverá ingressar nesse campo, né? Através do desenvolvimento, do autoconhecimento dos cientistas. Os cientistas devem realizar a sua transformação interna, a sua iniciação para que isso aconteça, né? Ora, entre muitas outras obras publicadas recentemente, há uma que recomendamos especialmente aos estudantes no ocultismo teórico, que deseja aventurar-se muito além dos domínios do nosso plano humano. Então, aqui a HPB dá o título de uma obra, eu não vou citar a obra, porque esse livro já deve estar, não deve estar mais disponível, né? Mas ela diz que nos capítulos finais, pelo que nos parece um espírito de positivismo condicionado. Apesar disso, esse livro se refere sobre o espaço como causa primeira desconhecida, merece ser citado. Merece ser citado. Este algo desconhecido, assim identificado como forma corpórea primária da unidade simples e invisível, é impalpável, como espaço abstrato, de acordo. E sendo invisível e impalpável, é, portanto, incognoscível. E dessa incognoscibilidade foi que nasceu o erro de supor-se que é um simples vazio, mera capacidade receptiva. Mas ainda quando seja considerado um vácuo absoluto, não há como deixar de admitir que o espaço ou existe para si mesmo, infinito e eterno, ou teve uma causa primária além, atrás e fora dele. E, no entanto, se tal causa pudesse ser encontrada e definida, isso tão somente importaria em transferir para eles os atributos que, de um outro modo, correspondem ao espaço, no que estaríamos apenas fazendo recuar um passo mais longe a dificuldade da origem, sem obtermos nenhum suplemento de luz contra a causa primeira. Então, a gente vê que existem inúmeros modos de se enxergar essa questão, que é de uma dificuldade muito grande para nós, para a nossa mente humana. É claro que o limite é a nossa mente humana, nossa falta de conhecimento de processos superiores, né? E é exatamente o que tem feito os que acreditam num criador antropomórfico, num Deus extracósmico, posto no lugar do Deus intracósmico. Muitos dos conceitos
que podemos dizer que a maioria deles corresponde às velhas ideias e teorias cabalistas, que se apresentam em forma inteiramente nova. Novos aspectos do oculto da natureza, certamente. Contudo, o espaço, encarado como uma unidade substancial, é como a causa desconhecida e sem causa, o mais antigo postulado do ocultismo, anterior aos milhares de anos dos gregos e latinos. Né? Sucede o mesmo com a força e a matéria, como potencialidade do espaço inseparáveis e reveladoras incógnitas do desconhecido. Tudo isso se encontra na filosofia ariana, olha só, na filosofia ariana, sob a personificação do Vishvakarma, Indra, Vishnu, etc., estando, porém, expresso muito filosoficamente com aspectos inusitados na obra que nos referimos, essa obra desse autor que HPB se refere. Então, a gente vê que o assunto é muito vasto, né? Muito vasto, mas o importante, apesar de nós não conseguirmos entender com profundidade a questão de espaço, tempo, isso, a questão da eternidade, da imobilidade, da mobilidade do espaço, da imobilidade da mobilidade, a questão da realidade e da Maia, nós podemos entender como as coisas funcionam de maneira bastante sintética. Então, é muito importante para o estudante de filosofia, essa filosofia oculta, ter essa ideia do imanifestado produzindo um manifestado, da mônada que se projeta do sol oculto, vai viver no primeiro trono, depois baixa para os mundos mais densos, depois retorna, tem que retornar na sua evolução para o casa do Pai. Isso é básico, é importante. É muito mais importante para nós o entendimento desse processo sintético, a fim de a gente determinar a nossa função da Terra no sentido da expansão da nossa consciência. É isso? Então, nós temos um caminho. O caminho, quer dizer, a volta à casa do Pai. Isso é muito importante. Isso já define uma posição do iniciando diante da questão do conhecimento iniciático das idades. É isso? Então, não é simplesmente Deus criou tudo. Aliás, a criação não existe, na verdade. Deus não cria, o Eterno não cria, ele se manifesta. Já está tudo criado, tudo criado. Mas essa criação, através da manifestação, ocorre através da descida dessa consciência rumo ao plano mais denso. Nós nos esquecemos da nossa origem e temos que retornar à nossa origem através do processo evolutivo da iniciação. Aliás, Jesus, o Cristo, nos afirmava: vós sois deuses. Nenhuma religião explica isso. Eu nunca li nada em nenhuma religião, dessas ditas dogmáticas, explicando o porquê Jesus falou isso. Vós sois deuses. Por que isso? Né? Porque a religião diz que Jesus é Deus. Jesus é Deus, simplesmente. Mas ele fala: vós sois deuses. Ele diz, no entanto, Jesus nos diz que ele também ele é a manifestação da divindade. Porque ele diz: eu e meu Pai somos um. Mas nós também. Nós também. E ele não põe limite para Jesus não põe limite para a nossa evolução. Ele diz o seguinte: vós fareis o que eu faço e muito mais ainda. Veja bem, nesse sentido, Jesus determina o processo evolutivo universal infinito. Então, nós podemos chegar à condição de Jesus e mais ainda, nós podemos superar todos esses mestres. Nós temos condições, e é o nosso destino. E esse destino é inevitável. É inevitável. A evolução, veja bem, a evolução universal, que é uma lei universal, ela é inevitável. Todos terão que evoluir. Agora, é claro que existem leis específicas que determinam as condições para que essa evolução ocorra ou não. Às vezes, esse processo de lei se faz de forma drástica, de forma rigorosa, não somente através do amor, mas através do rigor. Então, isso é muito importante, essa visão. Né? Agora, o ocultista aceita a revelação como precedente de seres divinos. Somos precedentes de seres divinos, mas finitos. Das vidas manifestadas, mas não da vida una não manifestada. Daquelas entidades chamadas homens primordiais, Dhyanis Budas, ou Dhyan Chohans, ou Rishi Prajapati, dos hindus, os Elohims, ou filhos de Deus dos judeus, os espíritos planetários de todas as nações que foram considerados deuses pelos homens. O ocultista considera também Adi Shakti, a emanação direta de Mula Prakriti,
a eterna raiz de aquilo. Mula prática é a eterna raiz da matéria. E o aspecto feminino da causa criadora, Brahma, em sua forma cástica de alma universal, como Maya. Filosoficamente, a causa da Maya humana. Esse modo de ver não impede, porém, de crer em sua existência por todo o tempo em que esse perdura, isto é, durante um Manvantara, nem de aplicar o Akasha, a irradiação de Mula Prakta a fins práticos, visto que a alma do mundo está relacionada com todos os fenômenos naturais, conhecidos ou desconhecidos da ciência. Então, é muito importante essa visão sintética, né? Que é claro que a obra da KPB é muito complexa, né? Já para o século XIX, né? O século XIX era muito complexa. Hoje continua muito complexo, porque para a ciência, para o nosso entendimento, ainda falta a base iniciática para a gente adentrar esse conhecimento profundo. Mas, como eu disse, é muito importante essa visão geral que nós podemos ter, né? Da relação entre o imanifestado, o manifestado, e a nossa. E nós, como somos a projeção da divindade, somos deuses. Por isso que na antiguidade era dito, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, tudo está dentro de nós. Todo conhecimento está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Então, é por isso que o caminho da iniciação é importante. Por que é importante o caminho da iniciação? O caminho do autoconhecimento. O caminho de se entender o Deus que existe dentro de nós. Então, essa é a parte inicial do nosso encontro de hoje, que é um assunto difícil, profundo, mas, de maneira sintética, nós podemos dar essa visão para todos, para que todos consigam, então, entrar no caminho da iniciação e descobrir o Deus interno que existe dentro de si mesmo. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para os seus comentários e para a gente trocar ideias com os nossos irmãos de forma geral. Nossa, professor, isso daí é muito interessante, é muito complexo, né? E o senhor também falou em termos de somos apenas energia, né? Condensada na matéria. Então, na matéria, professor, nós temos o livre-arbítrio, né? Porque a gente também é um agente transformador da evolução da matéria, né? E como fica essa questão? O que é que a Blavatsky fala em relação quando a gente se desencarna, volta para a casa do pai ou fica num outro plano, porque vai voltar a reencarnar de novo? O que é que o senhor acha dessa situação em relação a tudo isso que o senhor expôs? Bom, tudo isso aí, veja bem, o que nós temos a descida dessa projeção da mônada, né? A mônada projeta de cima a projeção, que vai até o mundo mais denso, que é o mineral, e depois volta, a tendência é voltar para a casa do pai. É claro que tem, dentro da nossa existência humana, nós temos aqui o que nós consideramos como corpo causal. Corpo causal. Aí já é uma coisa bastante interessante desse entendimento, que faz parte da ciência inicial das idades, e a HPB fala, o nosso mestre fala, etc. É o corpo causal. O que é o corpo causal? É o nosso corpo mental superior. Nós temos um quaternário inferior, né, que é justamente o físico, né, o vital, a parte emocional, a parte mental inferior, depois uma tríade superior. Nessa tríade superior, nós temos o mental superior, temos o Buda e temos a Atman. No mental superior, no mental abstrato, nós temos ali o corpo causal. Então, na verdade, veja bem, para que a gente suba além do corpo causal, para a Atman e para a caixa e para os universos do além a caixa, nós temos que fazer uma subida e uma descida entre o mundo físico denso e o corpo causal. É isso? Então, no desencarne, ao desencarne, separamos-nos dos corpos físicos e hiperfísicos, e aquilo que foi registrado em tudo que nós fizemos vai para o corpo causal, fica lá registrado. É o registro de tudo que nós fizemos. E dali, do corpo causal, então, existe uma descida novamente no reencarne. Né? Então, nós ficamos assim, nós seres humanos, né, nós ficamos fazendo esse percurso da encarnação humana para o corpo causal, depois do corpo causal para o mundo humano. Esse é o nosso processo de encarnação e desencarne. Né? Então, essa é a nossa faixa evolutiva que nós temos, né? A relação, a vida humana física e o corpo causal.
É claro que, à medida que a evolução vai acontecendo, como nós falamos, esse quaternário inferior ele vai se harmonizando com o ternário, a tríade superior. Aí ocorre algo importante. No momento em que existe uma harmonização entre o quaternário e a tríade superior, então ocorre aqui o nascimento do adepto. Do adepto. Então, neste momento, há uma transposição do corpo causal. Isso no processo iniciático é feito. No Antigo Egito era feito isso, né? Todos aqueles que passavam por iniciação, inclusive na Câmara do Rei, na pirâmide de Quéops, né? Os iniciantes iam até lá e os mestres desdobravam o indivíduo, levavam ele para dar uma viagem através dos mundos superiores, dissolviam o seu corpo causal, depois, na volta, ele recebia um novo corpo causal. Agora, esse corpo causal já de um adepto. Né? Então, no momento que ele tornava-se iniciado, um ser superior, né? Completava a sua iniciação, então ele estava com o caminho aberto para fazer pesquisas e incursões em estado de consciência superior ao corpo causal. E é isso que nos espera. É isso. Justamente chega um momento que o indivíduo supera essa limitação que o mantém submissa ao corpo causal, e então ele pode viajar por outras consciências superiores de maneira bastante efetiva. Tanto que se diz na ciência iniciática, diz que o adepto, ele não é mais um ser humano. Veja, não é mais um ser humano, é um ser super-humano, porque ele venceu a limitação do setenário. O setenário, que é o quaternário e a tríade superior, como o setenário, né? Ele venceu a limitação do setenário, então ele torna-se um ser super-humano. E a ciência iniciática das idades nos fala uma coisa extraordinária. Um adepto ele pode viajar pelo nosso sistema solar todo. Ele pode sair da Terra, ir para outro planeta, viajar para todo o sistema solar. Não para fora, porque aí fica fora do seu alcance. Mas dentro do sistema solar, ele pode viajar mentalmente, ele viaja através e adquire. Do Akasha, então, nem se fala, né? Nos registros acásticos, ele tem um perfeito acesso ao registro acástico do segundo trono, né? Da sua própria história, da história da humanidade, e como se o tempo não existisse mais, fosse um aqui e agora, né? Então, essa é a relação. Esse é o foco, né? É a condição que nós vivemos, né? Entre o mundo físico denso humano, o corpo causal. Nós vamos e voltamos, subimos e descemos através do processo da reencarnação, reajustando o nosso karma, até que chega um momento que o nosso corpo causal sofre uma transformação e nós passamos a viver em outros espaços superiores. Não mais somente como ser humano, mas como seres super-humanos. Isso é importante. Por isso que eu digo o seguinte, olha, é muito importante. É muito difícil a gente entender as minúcias, os nomes, as coisas em si, né? Muito difícil. Mas nós podemos entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante para aqueles que estão no processo da iniciação. É isso? Entender como as coisas funcionam. Entendendo como as coisas funcionam, por exemplo, esse processo da manifestação para o manifestado, esse processo da descida da projeção da mônada, depois esse processo que nós temos, essa relação que nós temos com o corpo causal, nós subimos e descemos, descemos e descemos através das diversas reencarnações, isso é importantíssimo, como as coisas funcionam. Depois, então, os outros conhecimentos vão se adicionando aos poucos. Isso, à medida que a pessoa vai estudando, meditando, vai se aproximando, aprofundando nos conhecimentos, os conhecimentos vão se ajuntando, vão se firmando. Né? Isso o nosso mestre nos deu. O professor Henrique de Souza ele foi fantástico nesse ponto. Né? E um mestre que foi sintético. Eu estou dizendo isso porque eu passei por essa experiência. Né? Por isso que eu convido todos a virem, as pessoas interessadas, para virem para a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Porque o nosso mestre nos ensina de maneira sintética toda essa questão. Né? Algo muito difícil, ele nos dá uma visão sintética, mais objetiva. Né? E é a função do terceiro milênio, né? Trazer cada vez mais para a consciência humana esse projeto grandioso, universal, que é fantástico.
Nossa, professor, fantástico. E o senhor fala de um jeito que fica muito fácil de compreender, né? E, inclusive, a Alice faz um comentário, professor. As formas são apenas uma miragem condicionada ao seu nível de consciência e não o real ser. Como seria a visão de Cristo em relação a tudo isso que a gente vê, professor? Como seria? A visão de Cristo em relação a tudo isso que a gente vê, porque o estado de consciência dele era altíssimo, né? Exatamente, claro. Veja bem, nós devemos considerar no fenômeno da manifestação de Jesus Cristo a existência de Yoshua ben Pandira, né? Que foi descendente da casa de Davi. Um ser, um Asura, de enorme evolução espiritual. Tanto a evolução espiritual era tão grande que ele recebeu a incumbência de fazer o resgate daqueles que passaram pela queda atlântica, que estavam na casa de Israel. E teve a incumbência também de formar uma nova civilização. Yoshua ben Pandira. Eu não estou falando do Cristo, estou falando de Yoshua ben Pandira, um Asura. Ele teve essa enorme missão terrena. E essa missão foi caracterizada por a sua ligação com o quinto sistema e o sexto sistema. Não é verdade? Então, o segundo trono e o primeiro trono. Ele refletia essas duas posições nele mesmo, né? Nele mesmo. E, especificamente, nós temos, como no segundo trono, nós temos uma manifestação de Lúcifer, né? Isso é a ciência iniciática nos mostra, né? Principalmente na eubiose nós estudamos, né? A Lúcifer, uma projeção do segundo trono, né? E teve uma outra projeção também do primeiro trono que se manifestou nele, né? Jeffersus, chamado Jeffersus, uma projeção do primeiro trono. Então, Yoshua ben Pandira, ele também, ele fez um, vejamos o seguinte, ele fez um processo de evolucional dele extraordinário também. Tudo evolui, inclusive o próprio Yoshua ben Pandira, né, o homem, ele evoluiu, né, nesse processo que ele fez, né? E tanto que ele disse que ele venceu o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. Então, a consciência de Yoshua ben Pandira teve essa grandiosidade de ser veículo do segundo trono e do primeiro trono, né? Através de Lúcifer e Jefferson, que eram os planetários do quinto Deus, né? Do quinto Senhor e do sexto Senhor. Né? Então, realmente, Jesus, então, ele teve essa missão de trazer essa visão fantástica para a humanidade no seu tempo. Né? Essa visão não foi compreendida, ela foi dogmatizada. Essa questão, é uma coisa importante. No cristianismo, esse entendimento foi dogmatizado. Né? Não deveria ter sido, deveria ter sido outro caminho, mas foi dogmatizado, né? Através do cristianismo, né? Através de Paulo de Tarso, né? Que foi o fundador, não do cristianismo, mas do paulinismo. Né? Mas a ideia de Yoshua ben Pandira, dos seus ensinamentos, é revolucionária. E tão revolucionária que é a base para o terceiro milênio. Aliás, são duas bases que nós temos no terceiro milênio. O Buda, Siddhartha Gautama e o Yoshua ben Pandira, e o Cristo, e o Yoshua ben Pandira. Né? Então, nós vamos ter, no terceiro milênio, essas duas vertentes fundamentais para a condução do processo no terceiro milênio. O ensinamento de Siddhartha Gautama e os ensinamentos de Jesus o Cristo. Né? Veja bem, não são conhecimentos antagônicos, são tônicas específicas. Né? Siddhartha Gautama falando através do conhecimento, o alto do conhecimento, da sabedoria. E Jesus, o Cristo, falando através do amor, basicamente pelo amor. Então, é sabedoria e amor. O conhecimento, a sabedoria e o amor, juntos, dentro de um processo iniciático, de iniciação para o terceiro milênio, para conduzir a humanidade ao seu destino primoroso, que deve acontecer numa fase que o nosso mestre nos indica, 3005, em que a raça ariana vai atingir um estágio bastante evoluído no seu processo de transformação evolutiva. Não é o final, não é o final da evolução, mas apenas uma fase bastante característica, bastante importante do desenvolvimento espiritual da humanidade. Tanto que, nesse momento, o nosso mestre diz, 2005, a Agartha vem para a face da Terra.
Ou seja, os mundos internos virão objetivamente para a face da Terra. Haverá uma conjunção entre os mundos internos e os mundos da nossa superfície. Né? Então, isso é muito importante. Então, como a nossa irmã falou, realmente Jesus ele trouxe essa visão extraordinária que modificou toda a visão filosófica da humanidade. Foi tão profundo. Olha só, eu vou dar um exemplo. Foi tão profundo, tão incrivelmente profundo esses ensinamentos, que o tempo começou a ser contado através do seu nascimento. Né? Então, ano zero, veja bem. E olha, e mesmo os não cristãos têm que seguir esse calendário. Olha que impressionante. É tão forte. Foi tão forte, olha, tão forte o ensinamento de Jesus, que os não cristãos e os ateus são obrigados a seguir o calendário de Jesus Cristo, que é o ano zero, né? Então, antes de Cristo, depois de Cristo. Olha só a força que isso tem. Eu vou repetir novamente. Os não cristãos ou os ateus são obrigados a seguir o calendário determinado pelo nascimento de Jesus o Cristo. Então começou uma nova era para a humanidade. Jesus queria fundar uma nova civilização, mas uma nova era, o prenúncio de uma nova era surgiu com o seu nascimento e o seu trabalho na face da Terra. Veja a grandiosidade, respondendo à irmã, do ensinamento de Jesus o Cristo dentro desse panorama iniciático geral. Muito bom, professor. Dando continuidade às perguntas, o Guilherme Guazelli Neto diz o seguinte: a pandemia veio acelerar o religare? Boa noite. Olha, eu não vou dar diagnóstico sobre a pandemia no sentido iniciático, porque eu devo confessar uma coisa: nós, seres humanos, não conseguimos entender realmente esse processo. Né? Somente os mestres sabem exatamente o que está se passando. Vou repetir: somente os mestres, os iniciados, os grandes condutores da humanidade sabem exatamente o que está acontecendo com relação à pandemia. Eu não vou dar minha opinião, porque eu não quero criar ideias minhas. Eu podia ficar falando, mas ideias minhas não valem. Isso. As ideias minhas valem para mim. As ideias minhas valem para mim. Agora, cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Mas uma coisa eu sei. Disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho a menor dúvida. O nosso mestre ensinou o seguinte: nada acontece por acaso. Pronto. Nada acontece por acaso. O que está acontecendo não é por acaso. Tem uma razão superior, uma razão espiritual superior, senão não estaria acontecendo. Senão não estaria acontecendo, na verdade. Agora, é claro que nós vamos demorar um certo tempo, a nossa mente humana, para entender todo esse processo. Entender todo esse processo. Mas a verdade é a seguinte: uma verdade é a seguinte, não incluindo pandemia ou qualquer tipo de sofrimento da humanidade. A humanidade precisa se transformar. Isso é fundamental. É necessário haver a transformação da humanidade, através do autoconhecimento. E uma coisa é certa, essa transformação ela pode ocorrer através do amor ou do rigor. Veja bem, isso é lei universal. A transformação ocorre através do amor ou do rigor. Quando a humanidade não entende a linguagem do amor, então vem a linguagem do rigor. Isso faz parte do conhecimento iniciático. Nós não conseguimos explicar. A nossa limitação humana não consegue explicar exatamente o que está acontecendo. Isso, dos seus devidos termos. E dar hipóteses a esse respeito é muito arriscado da gente errar. Mas uma coisa é certa: nada acontece por acaso. A lei é justa e perfeita. E outra coisa, a humanidade precisa se transformar. Não é possível a humanidade continuar do jeito que está. É claro que já existe na humanidade uma elite espiritual. Isso já nós falamos numa live anterior, a respeito da elite espiritual. Existe uma elite espiritual no planeta Terra que tem esse trabalho de conduzir o pensamento humano através do caminho da iniciação. Existe uma elite pequena, com relação ao resto da humanidade, é pequena. Mas a grande maioria ainda do ser humano não entendeu ainda as palavras dos grandes reveladores. E nós sabemos disso. O próprio Buda, né? Siddhartha Gautama, há 6 séculos, né? há mais de 6 séculos, século 6, século 7 antes de Cristo, 600 e tantos anos de Cristo, ele dizia que o sofrimento provém da ignorância. Isso.
o sofrimento, a origem do sofrimento é a ignorância. Ele diz que a libertação do sofrimento faz através da sabedoria. Fundamental. Ele falou isso 600 anos antes de Cristo. E Jesus também pregou o amor, perdão. Isso. Mas a humanidade não entendeu isso até agora. Mas a gente sabe que a humanidade vive ainda naqueles recursos, né? Daquele processo da personalidade, né? Do orgulho, da dominação, dos interesses particulares, dos interesses próprios, do tirar vantagem em tudo, né? Isso, tirar vantagem sobre todas as situações. Isso, a humanidade só pensa, na verdade, a grande parte da humanidade, dois terços da humanidade, se comporta dessa maneira, só pensa em si mesmo, tirar vantagens das coisas, né? Tirar proveito de toda a situação e não pensar de maneira amorosa, né? De doação. Isso tem que mudar, porque é um processo evolutivo. O processo evolutivo exige esta transformação, né? O nosso mestre diz que aquele que fica preocupado com o bem e com o mal, ele não tem tempo para outras coisas. E diz que o ideal meu é a pessoa se focar no dever a cumprir, né? Não é obrigação. Veja bem, nós não temos obrigações, simplesmente. Obrigação o que é? Ser obrigado a fazer alguma coisa. Não, o dever não é uma obrigação. É algo que está dentro da nossa consciência. Eu faço isso porque está de acordo com a lei universal. Então, o cumprimento do dever é justamente essa ligação que a consciência tem com o eterno, com a lei justa e perfeita. Não é obrigação, o cumprimento do dever. E isso a humanidade precisa aprender. Agora, é claro que esse aprendizado pode ser feito através de sofrimentos, porque Siddhartha Gautama diz, isso é básico no ensinamento de Siddhartha Gautama, né? A ignorância produz o sofrimento. Não é isso? Como negar isso? A ignorância produz o sofrimento. A maioria da humanidade, muitos dizem, a humanidade sofre muito. Não é isso? E dão explicações várias para o sofrimento. É o sistema político, desigualdade de distribuição de renda, é porque partidos políticos, é porque isso, porque não vale eleições em que não se elege gente adequada. Na verdade, isso é apenas a parte externa da coisa, a parte fundamental não é essa. A parte fundamental é essa, a ignorância. O homem vive, em grande parte, na ignorância ainda. Né? Isso vai mudar. Vai mudar porque a lei justa e perfeita vai tecendo, vai trazendo efeitos, estabelecendo caminhos para essa evolução do ser humano através de confrontos, através de situações de bastante desgaste, no sentido de sofrimento, né? Então, nós não podemos. Eu não vou dar teorias a respeito da pandemia, porque somente um mestre pode falar isso, um mestre. Quer dizer, um indivíduo que esteja acima do akasha, com uma consciência do além akasha, ele pode nos dar exatamente, se o nosso mestre estivesse entre nós, ele poderia explicar perfeitamente, né? Isso eu tenho certeza. O nosso mestre explicaria perfeitamente o que está acontecendo. Mas o nosso mestre deu uma explicação que nós vivemos no fim de um ciclo. Isso é outra coisa importante. É o fim de um ciclo da humanidade. O que Jesus falava, o fim dos tempos. O fim dos tempos. Isso é uma realidade incontestável. Né? O fim dos tempos. O fim de ciclo. Mas não significa o fim de tudo. Significa a supressão daquilo que não está conforme com a divindade e o início de uma nova era. É por isso que nós temos que lutar, através do dever, para a instalação de uma nova era, como nós dissemos, em direção da sinarquia, da convivência pacífica entre todos, amorosa, através do amor e do perdão universal. Essa é a resposta que eu posso dar ao nosso irmão Guilherme Vazelli a respeito desse tema que é muito difícil de ser exposto, né? Pandemia, por quê? Qual a razão? O que vai acontecer? Mas, de maneira geral, no sistema de ação e reação do karma, nós podemos ter um entendimento bastante aproximado de que nada acontece por acaso, e a lei é justa e perfeita. Muito bom, professor. A Andréa Fátima, ela quer saber o seguinte: como se dá essa oportunidade ao ser humano para se projetar aos mundos superiores?
Essa oportunidade ao ser humano é dado justamente pelos ensinamentos que nos é proporcionado pelos seres superiores. Veja, os seres superiores nos transmitem conhecimentos extraordinários através de veículos específicos. Por exemplo, Helena Blavatsky foi um veículo extraordinário, um veículo fundamental no século XIX. Né? Eu vou dizer mais, o mundo não seria o mesmo com a ausência de Blavatsky. Muitos não entendem isso. Tem muita gente, eu já vi na internet, fazendo críticas da Blavatsky, que ela foi uma plagiadora, que ela inventou coisas, que não vale a pena ler, etc. Né? Eu já ouvi, e filósofo, pelo menos um deles, um se diz filósofo, criticando o Blavatsky. É claro que ele nunca leu o Blavatsky, e provavelmente se ler não vai entender, não está à altura de entender, apesar de toda a filosofia acadêmica desses, não vou citar o nome, apesar de toda a filosofia acadêmica desse cidadão, ele não está à altura de entender Blavatsky. Por quê? Ele precisa se desprender dos seus limites humanos, das suas correntes, dos seus elos, né? Das suas amarras com a sua personalidade. Ele precisa se libertar dessas amarras, fazer o seu processo de autoconhecimento. Então, como é que se dá a oportunidade? A oportunidade se dá através das mensagens que os mestres nos dão, através de seus veículos. Sejam veículos superiores ou mesmo humanos. Né? Esses veículos podem ser veículos superiores, como foi Siddhartha Gautama, como foi Jesus o Buda, nosso mestre, Helena Blavatsky, que foi uma mestra, né? Mas pode também se dar através de seres humanos, que têm uma certa condição de veicular esse entendimento para o ser humano. E entendemos que muitos cientistas já estão se colocando nessa posição. Eu percebo isso. Viu? Existe uma tendência de muitos cientistas, e não só cientistas de maneira geral, estudiosos de maneira geral, né? De todos os ramos, né? Muitos já estão sentindo esse clareamento dentro de si e esta potencialidade para trazer esse conhecimento. Né? E a gente pode perceber até, falando para a irmã, por exemplo, a física quântica. A física quântica é um processo superior que está descendo para a Terra. Né? E não é por acaso. Né? E os próprios cientistas dizem que assim, a física quântica é uma loucura, eles não conseguem entender. Mas se é uma loucura, por que vem na cabeça do ser humano? Porque vem através de uma projeção arquetipal. Ela vem através de uma projeção arquetipal. Por exemplo, o Gustavo Jung, ele fez um trabalho também como um adepto virtual. Ele trouxe conhecimentos extraordinários para o comportamento humano, né? E outros tantos, né? Freud, todos eles colaborando na área científica, outros na área da psicologia, outros na área das artes, da ciência, colaborando para esse processo iniciático do ser humano. Então, a consciência superior, todos os seres superiores estão sempre projetando para a face da Terra esses ensinamentos, através de veículos específicos. Então, o fundamental para o ser humano, através do seu autoconhecimento, é criar veículos em maior quantidade para que esses conhecimentos se projetem na face da Terra. Criar veículos. E como é que se cria esse veículo? Através do autoconhecimento. É isso? Então, através do autoconhecimento, se faz a formação de uma elite espiritual. Uma elite espiritual que vai conduzir cada vez mais intensamente esses conhecimentos superiores para a face da Terra. Então, isso eu falo para a nossa irmã, Andréa. Como se dá essa oportunidade ao ser humano se projetar? Através dos ensinamentos vindos pelos mestres, através de seus veículos aqui na Terra. E quanto mais veículos nós tivermos, melhores. Né? Mas é necessário que nós entendamos esses ensinamentos e entendamos o momento específico, especial que o mundo vive, de transformação. Né? Nós vivemos num momento de transformação. É isso? O nosso mestre diz assim, reconstruir é o brado que nos compete. Veja bem, hoje nós temos instituições ruindo, se desabando. Podem perceber, nós temos instituições desabando. Eu não vou citar as instituições. De maneira geral, as instituições desabando na nossa frente, se desmontando,
se fragmentando. A gente até pensa, como é que pode um indivíduo que representa tal instituição proceder dessa forma, negando até os princípios fundamentais dos direitos humanos, da boa-fé, do ideal, né? Das coisas sinceras, negando esses próprios princípios e fazendo as coisas conforme a sua cabeça desnorteada faz. Então, é o desmoronamento dessas instituições através desses indivíduos que não colaboram com essas instituições. Eles tentam destruir. Mas isso não é por acaso, eu digo mais, também não é por acaso. Isso eu cito no meu livro, Aurora dos Deuses, e o professor fala muito sobre isso. Nós vivemos numa época em que as forças das sombras estão atuando plenamente. As forças das sombras estão plenamente agindo para a destruição da sociedade. Ao mesmo tempo que os seres superiores transmitem esses conhecimentos para a face da Terra, através de seus veículos, na base humana existem as forças das sombras, anti-evolutivas, Lêmur e Atlantes, tentando destruir tudo. Destruir a sociedade, a justiça, a família, tudo. A ciência, a cultura. Existe força das sombras, lutando diariamente, permanentemente nesse sentido. Então, é o choque. O nosso mestre, no seu livro Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele tem um capítulo que ele chama O Grande Choque. Hoje nós vivemos o grande choque, de maneira impensável. Nunca aconteceu isso na humanidade. Muitos dizem o Armagedon, né? A batalha final. Mas não é a batalha final, é a batalha inicial para levar o homem, a humanidade, a uma consciência superior. É o momento da separação do joio do trigo. Isso o nosso mestre diz. Jesus falou, separação do joio do trigo. E o nosso mestre diz, separação também daquela consciência que não está de acordo com uma nova civilização, daquelas que estão de acordo com a nova civilização. Então, vai haver uma separação. Realmente, vai haver uma separação dessas forças, né? E para que a humanidade continue o seu processo rumo à sinarquia. É realmente um processo muito difícil de se entender, né? De se entender pelo sentido dogmático, pelo sentido científico, pelo sentido do conhecimento humano. Mas torna-se muito mais fácil entender esse processo quando nós observamos todos esses fatos através do conhecimento iniciático das idades. Muito bom, professor. A Marley, a Marley Aparecida Bichilha, ela pergunta o seguinte, professor, até 3005, a maioria dos seres humanos estarão na condição de adeptos? Não, não. Até 3005, a maioria dos seres humanos não estará na condição de uma nova civilização. Infelizmente, é isso. E eu digo mais, 2/3 da humanidade, no mínimo. No mínimo, 2/3 da humanidade não terá condições de ir para uma nova civilização. O nosso mestre diz, isso não sou eu que falo isso, é o nosso mestre que nos ensinou. O nosso mestre nos ensinou que aqueles que não estiverem em condições de viver na nova civilização não reencarnarão mais na Terra. Eu vou repetir. Aqueles seres humanos que não estiverem em condições de viver numa nova civilização, é isso, não reencarnarão mais na Terra. Vão reencarnar aonde? Nosso mestre diz, em mundos obscuros. Serão transladados, serão remetidos para mundos obscuros. O que são esses mundos obscuros? São locais de evolução de seres que estão aí numa fase primitiva. É o que Jesus falava, a separação do joio e do trigo. Separação do joio e do trigo. Né? Vai haver uma separação do joio e do trigo. Então, a resposta que eu posso dar para a nossa irmã é o seguinte: não. A maioria da humanidade não estará em condições, porque 1000 anos vai ser muito pouco para isso. O ano 3005 é muito pouco tempo, não para o eterno, porque o tempo não existe, mas para a própria condição organizacional e evolucional do ser humano, não há condições de, em 1000 anos, a humanidade tornar-se uma sociedade sinárquica. Isso não há possibilidade. Né? Não há possibilidade. Aliás, eu tenho até aqui
Eu publiquei aqui na internet, eu fiz uma publicação a respeito da sinarquia, né? Então, já vou encaixar aqui nesse tema da nossa amiga Marley, né? Marley Aparecida, né? Marley Aparecida. Então, perguntas e respostas que eu fiz, eu coloquei isso na internet, né? No Facebook, né? Pergunta: quando teremos a sinarquia na face da Terra? Essa é a primeira pergunta. Quando teremos a sinarquia na face da Terra? Resposta: teremos sinarquia quando o ser humano agir de forma sinárquica. Pronto. A segunda pergunta: o que é agir de forma sinárquica? Resposta: esse entendimento só pode ser obtido através do autoconhecimento, através da iniciação. Então, 2/3 da humanidade não vai conseguir fazer isso até 3005. Não vai se iniciar. Adepto, nem pensar. A outra pergunta: o que é autoconhecimento e iniciação? Resposta: autoconhecimento e iniciação é o produto da transformação interna. Isso. Então, a pergunta que a gente faz, respondendo a nossa amiga Marley, a humanidade vai conseguir se autotransformar inteiramente até 2005? Não, não. Somente uma elite vai conseguir. Menos de um terço, menos de um terço, menos de um terço. A outra pergunta: o que acontece pela transformação interna? Resposta: pela transformação interna, o homem torna-se adepto. Veja bem, pela transformação interna, o homem se torna-se adepto. Agora, o que é um adepto? Adepto é um ser super-humano. É claro que em 3005 nós não teremos seres adeptos na face da Terra. Quero dizer o seguinte: a raça humana ariana não será, no meu entendimento, por aquilo que o nosso mestre fala, não será ainda uma raça de adeptos, mas existirá uma elite espiritual que terá perfeito conhecimento do que é nova civilização, do que é sinarquia, do que é ciência iniciática e assim por diante. Mas é uma minoria, perfeito? Eu até entendo de cada 1.000 pessoas, uma. De cada 1.000 pessoas, uma. Então, na verdade, aqueles que não tiverem condições deverão ser transferidos para outros ciclos evolutivos em outros mundos, chamados mundos obscuros. É o Walter que está falando isso? Não. Isso é revelação do nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique Jesus. Mas esses seres que forem transferidos da Terra para outros mundos não perderão a sua oportunidade evolutiva. Não, a lei é justa e perfeita. A lei age através do amor e do perdão. Através do perdão, eles serão colocados nesses lugares para reiniciar o seu processo de evolução, porque a evolução é inevitável. É inevitável, né? Então, é a queda. Então, é o princípio da queda. A queda de grande parte da espécie humana para os mundos inferiores, para continuar depois o seu processo evolutivo. Foi muito interessante essa pergunta da nossa irmã, mas outra coisa devemos dizer: é claro que nós não podemos imaginar que 3005 os que ficarem serão todos adeptos. Não, serão seres bastante evoluídos, né? Mas o nosso mestre diz que depois dessa fase, nessa data de 3005, ocorrerão mais 10.000 anos de enorme evolução na face da Terra. Mas, finalmente, o nosso mestre diz que o destino da raça humana é tornar-se uma raça de adeptos. Veja bem, o destino do ser humano é formar no futuro uma raça de adeptos. Agora, quando for uma raça de adeptos, não será mais ser humano, será um ser super-humano. Então, a gente vê a grandiosidade do plano universal evolutivo diante de nós. E nós precisamos entender perfeitamente como isso funciona. De maneira simples, objetiva. Veja, entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante. O nosso mestre ele dá essa visão exata de como as coisas funcionam. Eu aprendi isso e comecei a atuar nesse sentido, de ver como as coisas funcionam, porque as coisas se tornam mais simples, né, de se entender. Muito bom, professor. Agora, a Andréia Fátima faz a seguinte pergunta. Agartha vir para a face da Terra é simbólico, né? A energia de Agartha é que se fundirá ao ser humano? Penso isso. Veja bem, quando se fala Agartha vir para a face da Terra,
O que significa? Vai haver uma harmonização entre o pensamento terreno e o pensamento agartino. Hoje não existe. Hoje não existe. A tendência é fazer com que haja uma harmonização entre os mundos internos e a face da Terra. O que deixou de acontecer na Atlântida? Na Atlântida, os mundos internos viviam junto na face da Terra. Então, era dito assim, os deuses viviam na face da Terra. Com a queda atlântica, houve uma separação. A Terra ficou com os seres humanos, com a sua personalidade, e os mundos e aqueles os seres evoluídos foram para os mundos internos, e até lá, até hoje, estão nos mundos internos. Isso. Agora, com a evolução da consciência humana rumo a esse processo evolutivo superior, vai havendo uma harmonização de Agartha com os seres humanos. Uma aproximação cada vez maior. Isso. Então, o futuro da humanidade é ter novamente os seres agartinos vivendo na face da Terra. Porque, agora, essa vivenciação do ser humano com o mundo interno, especificamente a Agartha, só se dá através da evolução da consciência do ser humano. Porque é impossível. Hoje, se os seres agartinos viessem para a face da Terra, eles seriam perseguidos. Olha, eu digo, se seres agartinos hoje viessem para a face da Terra, eles seriam perseguidos, como Jesus Cristo foi. Jesus não foi perseguido? Jesus foi perseguido, morto, crucificado. Eu estou dando risada, mas é uma coisa triste. Esse é o destino de um ser superior quando encarna na face da Terra, ser perseguido, ser difamado, sofrer toda espécie de perseguição, é isso? Hoje não existe mais crucificação, mas existe a difamação, existe uma série de processos que acabam com o indivíduo, né? Então, não é possível nós termos seres superiores vivendo na face da Terra, porque a convivência é impossível, eles seriam perseguidos, dizimados, não é isso? Agora, num futuro específico, vai haver uma união, uma harmonização. Aí, então, a gente pode dizer, os seres de Agartha poderão viver na face da Terra em comunhão com os seres humanos. Então, por isso que Agartha vir para a face da Terra significa a consciência humana se elevar a tal ponto, nem chegar em Agartha, mas chegar a um ponto de aceitar o pensamento agartino dos seres superiores, uma aceitação, a tal ponto que essa convivência não redunde em perseguição dos seres superiores. Porque, normalmente, um ser superior, quando vem para a face da Terra, ele é perseguido, difamado, desonrado. Então, essa é uma realidade que precisa mudar. E vai mudar. A lei tem todos os recursos para fazer com que isso mude, através das leis universais da reencarnação, dos ciclos, a lei do karma, a lei da evolução e assim por diante. Muito bom, professor. Agora o Guilherme Guazelli Neto, ele pergunta, como reconhecer um adepto? Esse é o problema. Esse é o problema. Porque reconhecer um adepto é difícil para quem não tem ainda um conhecimento a respeito do que é um adepto. Para reconhecer um adepto, é necessário que o indivíduo tenha uma noção do que é um adepto. É isso? Porque o adepto não vai dizer que é um adepto. Isso é básico. Um adepto não vai chegar e dizer assim, eu sou um adepto, eu sou um mestre. Isso não acontece. Jesus não falava isso. Jesus não falava isso. Nem o nosso mestre falava, nem Siddhartha Gautama, eu sou um mestre. Não, eles não falavam isso. Né? Então, não vamos reconhecer um adepto através de uma afirmação desse próprio adepto, porque ele não vai se declarar. Existem adeptos na face da Terra? Existem. Vivendo entre nós, existem. Cumprindo funções de lei na face da Terra. Mas, geralmente, a gente olha para essa pessoa e nem desconfia que ele é um adepto. Nem se desconfia que ele é um adepto, porque ele não dá a mínima chance de se entender. Né? Mas nós vamos entender um adepto através do seu comportamento. Isso, amoroso. Amor e perdão. Amor e perdão. Não é verdade? Isso é o primeiro ponto. Reconhecer um ser superior. Ele age com amor e perdão. Se não agir dessa forma, ele não é um adepto. Isso, podemos reconhecer um adepto através do seu comportamento.
Ele não vai agir através da- dos seus interesses pessoais. Ele tem sempre estar ligado ao dever, ao dever. Agora, não é fácil, não é fácil. A pessoa precisa ter muito atenção para reconhecer alguém que seja um adepto ou esteja no caminho do adeptado. Aliás, não existe só adeptos reais, existem adeptos virtuais também, né? Seres que já estão no caminho do adeptado e recebem a função do adeptado de forma virtual. Ou seja, não é o adepto, mas tem toda a potencialidade para ser um adepto. Então, agora, eu acredito o seguinte, que se nós não podemos reconhecer um adepto por uma declaração sua, nós reconhecemos um adepto pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento. Analise o comportamento de uma pessoa. O comportamento é tudo. Analisando o comportamento de uma pessoa, nós sabemos o estado evolutivo dela. Analisando o comportamento dela, através das suas palavras, suas ações, atitudes, nós detectamos exatamente o seu nível evolutivo. E um adepto, então, muito mais. Então, essa é a resposta que eu posso dar. Né? Não é fácil, não é fácil reconhecer um adepto que esteja ao nosso lado. Mas, de uma coisa eu sei, quanto mais evoluído for um ser humano, mais possibilidade ele terá de reconhecer um adepto. Isso também isso é algo fundamental para se reconhecer um adepto. A própria pessoa ter uma evolução significativa para reconhecer o adepto através do seu comportamento, das suas ideias, das suas posições espiritualistas. Continuando esse assunto de adepto, professor, o Itamar Oliveira ele pergunta o seguinte: entrando na eubiose, posso me ser um adepto? A pergunta: entrando na eubiose, posso me tornar um adepto? É isso? Isso. Olha só, eu devo dizer o seguinte: olha, entrar na eubiose não é garantia de que a pessoa torne-se um adepto. Verdade? Se eu disser isso, eu estou mentindo. Eu vou entrar na eubiose, me filiar, me tornar membro da eubiose e vou me tornar um adepto. Não, mentira. Mentira. Nada disso. A eubiose, a sociedade base eubiose é uma instituição, é um caminho, é um caminho, é um caminho. Tanto que tem pessoas que nunca ouviram falar da eubiose, tem seres que podem se tornar adeptos sem conhecer a eubiose. Muitos podem se tornar adeptos através da sua evolução, do seu autoconhecimento, sem conhecer a eubiose. A eubiose é uma instituição específica, importante para o Brasil nesse momento, para o mundo. A lei determinou a existência dela através do trabalho do professor Henrique de Souza. Mas o fato de eu ter uma carteirinha da eubiose, vamos falar de maneira simples, eu tenho uma carteirinha da eubiose, tenho uma fotografia, sou membro da eubiose. Isso não me condiciona a me tornar um adepto. Isso. O que me condiciona a me tornar um adepto é justamente o meu processo de autotransformação. Autotransformação, isso é básico no entendimento. Então, tornar-se um adepto não significa somente entrar na eubiose. Entrar na eubiose, a pessoa entra, tem a carteirinha e daí. É isso. Não significa nada. Agora, a transformação interna, não. Agora, é necessário que todos aqueles que entrem na eubiose se tornem, procurem trabalhar através do dever para caminhar em direção do adeptado. Né? Mas independe se é da eubiose ou não. Mas a eubiose, eu digo, não é um desmerecimento. A eubiose tem uma função importante nesse sentido planetário. A lei determinou o nascimento da eubiose, o nosso mestre explica bem isso, para dar suporte à nova civilização, trazer novos conhecimentos, e realmente é uma fonte inesgotável. A eubiose é uma fonte inesgotável de conhecimentos, através do nosso mestre, professor Henrique de Souza. Agora, aquele que entrar na eubiose, seguir exatamente os preceitos que o nosso mestre indica, seguir as yogas, fazer exatamente os estudos, as meditações, é claro que ele estará no caminho do adeptado. Quando? Vai depender dele. Não se pode, é a lei que vai determinar. Né? Mas uma coisa eu digo, olha, não é simplesmente entrar na eubiose, é fazer parte da eubiose e seguir os ensinamentos do nosso mestre. Veja bem, seguir os ensinamentos. Isso eu afirmo com certeza.
Se a pessoa seguir os ensinamentos do nosso Augusto Mestre, professor de Souza, fizer tudo direitinho, tomar consciência da sua condição humana, fazer a sua transformação interna, né, através das práticas do tempo, da escola do teatro, realmente ela tem uma condição enorme de se tornar um adepto. Né? Mas é necessário seguir o quê? As orientações do mestre, que não são as orientações do mestre, é a orientação da lei divina, né? Da lei justa e perfeita. Né? Ou seja, basicamente, para encerrando essa pergunta, eu diria o seguinte: o fundamental é trabalhar pelo eterno, trabalhar pelo plano do eterno na face da terra. Trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Eu vou repetir, hein? O importantíssimo, trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Isso requer autoconhecimento, determinação, vontade intensa, vontade intensa, e digo mais, chega um momento em que o indivíduo, mesmo não tendo as condições de um adepto, ele pode sofrer, passar por um processo que nós chamamos de saque contra o futuro. Nós já falamos isso, um saque contra o futuro. O indivíduo recebe todas as potencialidades que ele teria já como adepto, mas para servir a obra do eterno na face da terra. Isso é importante. Então, dentro da eubiose pode acontecer isso, mas não é a eubiose em si, é o processo de autoconhecimento dele, uma decisão dele de se autotransformar. É isso que ele pode. Ele pode se tornar membro da eubiose, mas se ele não fizer força para essa autotransformação, ele vai ficar dentro da eubiose e não vai acontecer nada. Não é o fato de ser membro da eubiose que vai o transformar, mas sim a determinação que ele tem para servir a obra da Eterna da Terra, seguir os ensinamentos do Mestre, no sentido da sua autotransformação. Muito bom, professor. E em relação a isso, professora Maria Dália Fonseca, lá de Natal, Rio Grande do Norte, ela faz um comentário interessante. Não adianta só o conhecimento, mas sim o uso desse conhecimento. Exatamente. A nossa irmã Maria Dália Fonseca falou exatamente. Eu sempre afirmo o seguinte: não adianta ser bom, é necessário fazer o bem. O indivíduo é muito bom, mas ele não pratica nada, não faz o bem, então não adianta. Ele tem que ser bom e fazer o bem. Como todos os mestres fazem isso, né? Os mestres têm a bondade dentro de si, o amor, mas eles produzem o bem, fazem o bem para a humanidade. Né? A gente vê Siddhartha Gautama, Jesus o Cristo, e todos os grandes mestres, nossos mestres também, fazendo o bem. Então, não adianta só o conhecimento, isso é verdade. Mas o uso desse conhecimento. É por isso que tem a tríplice iniciação eubiótica, respondendo a nossa irmã Maria Della Fonseca. A tríplice iniciação eubiótica, justamente, é o templo, a escola e o teatro. O templo é a ligação com a divindade, né? Através das ritualísticas, a autotransformação da nossa consciência. A escola é o conhecimento, recebemos o conhecimento. E o teatro é a ação do indivíduo na sociedade, produzindo transformação da sociedade, trazendo informações para a sociedade, para que essa sociedade se transforme. Então, é necessário a participação, é necessária a atitude participativa do indivíduo que tem o conhecimento dentro da sociedade. Isso sim que é uma verdadeira prática do dever diante da obra do Eterno na face da Terra. Bom, professor, vou precisar fechar com essa pergunta que eu achei muito interessante, né? Fechar o nosso encontro. É da Alice. Professor, pergunto, por que é tão difícil essa tomada de consciência em relação às nossas origens? Ou, pelo menos, interesse nessa busca fundamental? Eu posso responder com bastante precisão essa dificuldade. Essa dificuldade está na nossa personalidade. É isso. O que dificulta essa tomada de consciência com relação às origens, com essa busca fundamental, é a personalidade, é o quaternário. É isso? É o quaternário. É aquela imaginação que nós temos que nós somos aquilo que nós pensamos ser. Nós imaginamos que nós somos aquilo que nós pensamos ser. Então, eu sou o Walter, o outro é o Antônio, o outro é a Margarida, o outro é a Joana, o outro é o Paulo. Eu sou isso. Mas não é verdade. Somos mais que isso, infinitamente mais que isso. Somos deuses esquecidos.
Isso é uma tomada de consciência. Essa é a primeira tomada de consciência que o indivíduo deve ter. Ele é um Deus em potencial. Ele tem que trazer essa divindade para fora. Mas quantos pensam dessa maneira? É ínfima quantidade. É ínfima quantidade de pessoas que pensam nesse sentido, né? Então, isso aí, voltamos novamente naquela frase que estava no frontão do templo de Apolo, né? Na antiguidade: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Conhecer a si mesmo, conhecer o Deus que existe dentro de si mesmo. Mas as pessoas se dedicam apenas à personalidade. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e ficam vagando nesse mar de maiávico, né? De incertezas, maia, a personalidade. Então, a resposta é essa. É difícil porque predomina a personalidade, a máscara. A persona quer dizer máscara, né? Essa máscara predomina. Nós pensamos que somos essa máscara, e não somos. Nós somos mais do que isso, somos deuses esquecidos. Então, é por isso que é difícil. É necessário, então, suplantar essa limitação da personalidade para a gente tomar conhecimento da nossa própria essência divina. Muito bom, professor. Agora chegou o horário de eu dar o recado, né, da nossa próxima roda de conversa aqui no canal 3005, né? Como sempre, toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Portanto, nesta terça-feira, feriado de São Paulo, né, dia 25 de janeiro de 2022, comemorada a fundação da cidade de São Paulo, o nosso querido Eduardo Nunes vai falar sobre a simbologia de São Paulo, capital bandeirante. E vai ter a nossa dobradinha, né, professor? O professor Exatamente. Walter, escritor, convidado, e o Carlos Antônio do Nascimento também. Então, vai ser um bate-papo muito legal, muito gostoso, muito interessante, muita coisa para se falar, né? Sobre a capital dos bandeirantes, né? E o aniversário da nossa cidade, né? Que é uma das maiores metrópoles do mundo, né? E também já dando um recado que na nossa próxima roda de conversa do dia 1º de fevereiro de 2022, vai ser falado sobre o lançamento de um livro, né? O Brasil, Luzeiro das Nações, de Ricardo Dureger. Tá? Então, terá como moderadores a Daniela Troncoso e o Eduardo Nunes. Mas semana que vem eu aviso mais sobre esse nosso recadinho. Só então, queria... Pode falar, professor. Veja, Carlos, só queria deixar mais sobre esse nosso encontro sobre São Paulo. A gente pode perceber na imagem aí, na direita, tem a bandeira de São Paulo, né? Isso. Tem o símbolo de São Paulo, non duco duco, né? Está escrito, né? E no fundo, o que é? A cruz da Ordem de Cristo. Veja bem, a cruz da Ordem de Cristo. Nós vamos analisar esse fato, essa importante função da cidade de São Paulo, justamente nesse processo de difusão do conhecimento aqui no Brasil e formação de uma nova civilização. Isso, aqui em cima a bandeira do Estado, aqui a bandeira da cidade, né, professor? Bandeira da cidade embaixo, à direita, né? Isso. Em cima tem o símbolo, né, do brasão, o brasão, né, que tem todo o significado, e o brasão está em cima da cruz da Ordem de Cristo. Da Ordem de Cristo. Aqui é uma foto da primeira missa, né, professor? Que foi realizada numa colina, onde hoje é o pátio do colégio, né? Pátio do colégio, exatamente. Isso. Muito bom, professor. Eu quero agradecer a participação de todos, foi muito bom, as perguntas, participações, foi muito legal o encontro de hoje. Desejar um final de sábado maravilhoso, um bom domingo e até a próxima. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, até terça-feira que vem, depois até sábado. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.